Olá, minha gente, está começando agora mais uma edição do Cidade Esporte e hoje é dia de entrevista. Aqui nos estúdios nós vamos bater um papo com o jornalista Silvio Ricardo, consultor de marketing esportivo, que vai falar da importância do marketing no segmento do esporte. E também teremos no programa as rapidinhas do esporte, clássico entre 13 e Botafogo pela Série C, marca mais um jogo histórico entre ambos e pode definir permanência de um e a queda do outro. Confira na tela a classificação geral do Grupo A da Série C e as perspectivas de cada um dos clubes paraibanos nesta rodada seguinte. Começa nesse fim de semana a segunda divisão da Paraíba. Você vai conferir também toda a tabela. E a Prefeitura de João Pessoa lança a Copa de Seleções de Bairros. E a homenagem foi feita ao ex-craque de Botafogo, Santos e Cruzeiro, o jogador Ferreira. Tudo isso aqui no Cidade Esporte já está no ar. Muito bem, o Cidade Esporte está no ar e você pode acompanhar todos os dias no Facebook, Instagram e também no YouTube. Basta acessar o canal TV Cidade JP, tá bom? Dado o recado, a gente vai começar a falar agora de Campeonato Brasileiro da Série C. Esse final de semana nós vamos ter aí os clubes da Paraíba, 13 Botafogo, se enfrentando. Em uma partida em que vai, mais uma vez será uma partida histórica que vai definir aí a sorte de ambos. Ou o Botafogo segue na competição como classificado, ou vai parar por aí sem descer, ou o 13 pode cair, ou também pode permanecer no campeonato em 2020. Então a gente vai debater já esse assunto e eu queria que você a partir de agora já acompanhasse na tela do Cidade Esporte a classificação do Brasileirão da Série C. Tá aí, na tabela de classificação, o Sampaio Corrêa lidera com 31 pontos. O Náutico é o segundo colocado com 30, o Imperatriz tem 25, é o terceiro colocado. A mesma pontuação do Imperatriz, 25, também tem o Confiança, mas perde nos critérios técnicos. O Santa Cruz também tem 25, está fora do G4, né? É o quinto colocado, também perde nos critérios técnicos. O sexto é o Ferroviário com 24, a mesma pontuação tem o Botafogo aqui de João Pessoa, que é o sétimo. O Botafogo perde também nos critérios. O 13 é o oitavo com 18, o Globo tem 16, é o nono e o décimo é o ABC com 15. Essas equipes aqui, Sampaio Corrêa, Náutico, Imperatriz e Confiança, se o campeonato terminasse hoje, estariam aí classificados para a próxima fase. Já Globo e ABC teriam aí, com certeza, as suas quedas, desceriam para a Série D do ano que vem. Muito bem, essa última rodada agora, que é a 18ª, que acontece neste sábado, toda no sábado, aqui está marcando no domingo, mas a rodada vai acontecer no sábado. Teremos, portanto, o Globo enfrentando o ABC no Clássico do Rio Grande do Norte, 17 horas. Sampaio Corrêa e Imperatriz jogam o Clássico lá do Maranhão, também 17 horas. Náutico e Santa Cruz fazem o Clássico Pernambucano. 13 Botafogo fazem o Clássico Paraibano lá no Amigão, em Campina Grande, e o Ferroviário recebe o Confiança do Presidente Vargas lá em Fortaleza. Aqui não é clássico, porque é o Ferroviário de Ceará contra o Confiança de Sergipe. Esta é a rodada. Botafogo precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados, se quiser pensar na classificação. Seus concorrentes não podem vencer, porque aí o Botafogo pode não conseguir a classificação. E o 13 em casa? Precisa vencer porque concorre com o Globo para se livrar da queda. Se vencer o Botafogo, o 13 escapa. E aí o Botafogo é que não consegue a classificação. Então vejam, senhores, a importância que esse jogo tem nessa última rodada da Série C, tanto para Botafogo como para 13. 13 pode escapar da queda se vencer o Botafogo, e o Botafogo pode obter a classificação se vencer o 13 e tiver uma combinação de resultados a seu favor. Então, é muito importante. Esse jogo não terá as torcidas organizadas do Botafogo, foi o que determinou o Ministério Público, e acontece no Amigão, em Campina Grande, neste sábado, às 17 horas. Tá bom? Confirmada essa rodada, nós vamos falar agora da segunda divisão da Paraíba, que também marca a sua abertura para este domingo. São jogos que envolvem a chave do Litoral e a chave do Sertão, e você vai acompanhar a partir de agora aí na tela do Cidade Esporte.
Muito bem, e aí na tela do Cidade Esporte você vai acompanhar pelo grupo do Litoral e Brejo. Jogo que acontece no Mangabeirão às 15 horas, Auto Esporte e Desportiva Guarabira. Internacional e Confiança jogam no Tomazão às 15 horas. E Miramar e São Paulo, obviamente esse jogo deverá acontecer no estádio Almedão. Já no domingo teremos Sabugi e Esporte pela Chave do Sertão, Esporte Campina Grande. No domingo também Picuiense e Nacional de Pombal, 15 horas no Amigão. E no Romeirão, lá em Queimadas, Queimadense e Feimar. Portanto, essa a primeira rodada do Campeonato Paraibano da 2ª Divisão. É bom lembrar que esse campeonato leva 2 clubes para a divisão de elite do ano de 2020. E agora vamos falar do campeonato da Copa de Seleções da cidade de João Pessoa, que foi lançada na última terça-feira aqui na Prefeitura, né? Foi lançada pela Prefeitura de João Pessoa, né? Que tem aí a organização da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação. E você vai ver aí a matéria agora, toda ela, do repórter Walter Versailles, que esteve acompanhando de perto a abertura deste evento. Desportistas e amantes do futebol amador participaram do lançamento da Copa de Futebol Seleções de Bairro Cidade de João Pessoa, que esse ano contará com cerca de 40 equipes de toda a capital. É de fortalecer o futebol amador e de poder resgatar um evento que já faz parte do calendário comemorativo à cidade de João Pessoa, do aniversário da cidade de João Pessoa. E vai fazer com que possa interagir com todos os bairros, fomentando tanto o esporte e fazendo revelações de talentos da nossa cidade. Nós vamos ter o Globoesporte.com fazendo a cobertura, nós vamos ter a Rádio CBN, com toda a equipe que faz o futebol profissional, vai também dar a sua contribuição, vai ser escalada para a Copa de Seleções de Bairros. Vamos ter a divulgação no Globo Esporte, nos telejornais da Rede Paraíba, ou seja, todos os profissionais da área de esportes e do jornalismo estarão envolvidos nessa cobertura. E eu tenho certeza que a população vai prestigiar, vai valorizar o esporte amador, vai revelar novos talentos e, sem dúvida alguma, vai fortalecer o esporte na nossa cidade. Quando a gente dá oportunidade para que esses atletas tenham a condição de disputar um campeonato com esse grau de organização, eu tenho certeza que João Pessoa é um celeiro muito importante na revelação de grandes talentos, então a gente fica na expectativa de que possa surgir vários craques aí. TV Cidade João Pessoa. Muito bem, voltando agora com o Cidade Esporte, como eu falei no início, nós estamos aqui na nossa mesa de debates com o jornalista Silvio Ricardo, ele que é consultor de marketing e vai falar de marketing esportivo, um segmento importante para o esporte e lógico, né? O marketing hoje, claro, tem uma grande evidência no país e tem contribuído muito para o engrandecimento do esporte em todos os seus segmentos. Queria cumprimentá-lo, Silvio, aqui no nosso programa. Obrigado por ter vindo. Fale um pouco aí qual é a importância do marketing dentro do segmento esportivo, em especial no futebol. Bom, primeiro prazer estar aqui, Ronaldo, e com você também, porque eu vou usar um termo que é antigo, mas ele é novo no sentido, baluarte. Você representa esse momento bacana do nosso esporte. E é um prazer estar aqui com você. Bom, falando do marketing esportivo, uma coisa interessante, porque a gente, no Brasil, é muito mais forte em alguns estados. Ele não tem ainda uma penetração grande quando a gente fala de conceito. Aqui, a Paraíba ainda é muito distante mesmo. Mas o que eu acho interessante, Ronaldo, nesse aspecto, é que isso é uma cultura. E cultura você não impõe, você, vamos dizer, ramifica, você faz com que ela se torne importante. E que são, através de estratégias, projetos, atos, enfim, ações, que você faz com que o marketing esportivo ele venha crescer. Nós estamos passando um momento interessante no país,
porque o segmento do esporte, ele passa por uma crise e muitas vezes essa crise não é vista de forma inteligente, é vista muito mais como uma coisa ruim. E eu não vejo como ruim, eu vejo como bom. Se é que a gente vê num processo contraditório do ruim, quando ele traz suas vantagens. Por exemplo, é preciso fazer muito mais, e aí eu me refiro, vamos dizer assim, aos clubes da Paraíba, de uma forma geral, muito mais do que eles estão fazendo. E porque eles estão fazendo muito pouco em relação ao marketing esportivo. Por quê? A gente precisa entender que marketing é uma coisa só, é o estudo do mercado que possibilita você ligar ao público interessado determinados produtos ou serviços, você levar. Há quem diga que se pode ter uma demanda ou desejos, depende de cada caso. Mas é importante que você saiba que o marketing é uma ferramenta para você desenvolver o esporte, seja em qualquer tipo. Agora, eu pergunto a você, Silvio, há dentro do segmento esportivo algum caminho mais fácil de você implantar o marketing? Por exemplo, no futebol, eu tenho notado que no futebol internacional o marketing ele é muito evidenciado, é muito forte e se trabalha muito esse lado de marketing. No futebol de alto nível, também no Brasil, a gente vê muito isso. Mas nos outros esportes amadores, por exemplo, como o basquete, como o vôlei, eu chamo amador, mas que já não é mais amador. Também se implanta um marketing bem feito nisso tudo? Com certeza. O que ocorre? Você citou uns exemplos bacanas aí. A gente precisa entender que tudo no mundo tem que ter organização. E o que faz é a organização. O que faz crescer qualquer projeto é o nível de organização que você tem. Quando você não tem organização, fica difícil. Você citou dois casos extremos, né? Vamos dizer assim, a Europa, e eu citaria os Estados Unidos como na década de 1920, quando eles entenderam que o beisebol era um esporte fantástico. A partir daí, eles começaram a entender que organizando e vendendo conceitos, produtos, serviços, eles tinham uma renda extra. Então, quando você diz isso, a mesma coisa acontece com outros esportes. O que muitas vezes acontece é que determinados esportes, em determinados estados, não tem uma visibilidade grande. Então, as pessoas não dão valor. Vou dar um exemplo aqui. Você fala do basquete paraibano, eu estou trazendo para uma pessoa porque é mais prático. Do vôlei paraibano e do handebol paraibano. Inclusive o handebol paraibano já foi de sucesso nacional. Verdade. Na época de Bié. Tivemos aqui no handebol jogadores importantes da seleção brasileira. Nós chegamos à final do campeonato brasileiro. Mas você percebe que quem é que vai para assistir esses jogos? Normalmente são as famílias, só. São as famílias. Elas não conseguem passar desse público. Por quê? Porque não há um planejamento. E as pessoas fazem daquele processo apenas como se fosse, não, eu vou me tornar jogador de handebol, mas depois vou fazer outra coisa. Lógico, a gente sabe que isso acontece. Mas é preciso que essas confederações, essas federações, entendam que o planejamento é longo. Não é para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você olhar, quantos colégios de João Pessoa têm um trabalho forte no esporte? São poucos. São poucos. Na lei da oferta e da procura, como é que a gente pode distinguir o marketing? O marketing ele está mais para se ofertar ou para procurar clubes para poder implantar esse trabalho? Está nos dois. Está nos dois, né? Depende de quem vai associar. Eu vou dar um exemplo que você vai ver, 2 exemplos que tem interessante. Um é do Vitória da Bahia, onde ele faz uma doação de sangue, que inclusive foi um dos primeiros... Que é o projeto Sangue Rubro Negro. Sangue Rubro Negro, exatamente. Que foi um dos primeiros no Brasil a eles trabalharem com essa ideia. É interessante a gente ver isso, porque você percebe que eles começam a enxergar o futebol além do campo. Você tem que enxergar o handebol além do campo. Você tem que enxergar todos os esportes além do campo. Vamos ver essa matéria aí, vamos ver essa reportagem Sangue Rubro Negro, porque é interessante também para que todos possam acompanhar o que é capaz de ser feito através de um marketing bem feito. Quando Vitória foi fundado, eu estava lá.
No dia que venceu o primeiro Bavi, eu corri enlouquecidamente. Nos momentos de glória, eu fervi. Na dificuldade, eu tive que ser frio. Mas logo fiquei quente de novo, pro Leão da Barra voltar a ser dos grandes. Eu sempre estive presente. Sou o sangue rubro-negro, que corre forte nas suas veias e nas de quem vive pelo Vitória. E agora, eu vou estar também com quem precisa de mim para viver. O Vitória está jogando sem o vermelho em sua camisa. E só com a sua doação de sangue, a cor vai voltar ao normal. Acesse meusanguerubronegro.com.br e saiba onde doar. O Vitória sempre deu sangue por você. É hora de retribuir. Doe. Ok, agora esse trabalho aí, Silvio, ele envolve aí praticamente o clube como um todo, né? Envolve tanto a parte estrutural do clube como a parte da torcida. Interessante. E tem retorno? O clube está tendo retorno com isso? Com certeza, de imagem positiva. As pessoas começam a perceber que aquele clube não é só um clube de futebol. Ali tem cidadãos que família, né? Tem uma sociedade a sociedade participando, uma ou seja, comunidade toda, uma comunidade toda em prol daquilo ali. E essa marca dele acaba passando para outras coisas. Como é que você traz uma imagem positiva de uma empresa? É quando você diz: que coisa bacana que estão fazendo. Você está com seu filho, ele percebe aquilo ali. Isso, por incrível que pareça, leva também o torcedor a torcer por aquele time. Porque você está com seu pai e você vê um exemplo daquilo ali. Então é bacana isso. Então, o futebol também é feito de exemplos. Hoje eu vejo muito no Brasil, e a gente que acompanha jogos pela TV, as marcas sendo evidenciadas na tela em diversas oportunidades. Um lance de gol, aparece uma marca. Um lance de um drible, aparece a marca. Um lance de uma falta, aparece a marca. Eu acho isso muito interessante. Agora, Silvio, em relação ao marketing esportivo na Paraíba, o que é que falta para isso ser incrementado? Por exemplo, o que é que falta para que o marketing paraibano possa trazer o nosso futebol, o nosso esporte para a tela da TV nossa, da TV paraibana? Você tocou num ponto interessante. Qual é a coisa mais importante para fazer com que as coisas aconteçam de uma forma geral? É você ter vontade, é você ter emoção para fazer aquilo. Qual é o esporte que tem mais emoção? É o futebol. Aqui, principalmente no nosso estado e no Brasil. Então, veja que você tem um elo para você ligar o telespectador, o torcedor com o seu time. Então, é a emoção. Então, quando você é instigado pela emoção, você com certeza você faz muita coisa. Na Paraíba específico, eu acho que precisaria de algumas coisas. Eu não vou negar que já o Botafogo de uns 6 ou 8 anos para cá vem dando um exemplo legal. Ele vem começando a trabalhar isso aí. A gente não pode dizer que não existe. Existe sim. Lógico, ainda é pequeno, mas eu acho que é importante. Mas eu vou dar um exemplo prático. Quando você vê um time desse, e eu citei um exemplo agora, o Botafogo, e a gente pode falar do 13, do Campinense, do próprio Alto Esporte. Quando você vai começar um campeonato, normalmente você anuncia uma reunião na federação e depois todo o time no campo para começar o jogo. Por que não faz um evento de todos os times, de todas as torcidas, num lançamento interessante? Numa abertura de competição, do ponto de vista empresarial. O que já é feito no Sul, que já é feito internacionalmente. Então, falta isso. Isso é o quê? Cultura. Então, quando você desenvolve isso, você começa a atrair. E as ideias vão começando a aparecer. E o Botafogo 13 Campinense são com uma capacidade de levar gente ainda muito grande. E a gente precisa usufruir e fazer com que isso aumente. E a forma é planejar. Ideias tem muitas. Ideias você fazer... como é que um time, você falando... Você cita isso aí e eu lhe faço uma pergunta. O fato do nosso futebol ser de terceira divisão, isso pesa em relação ao marketing? Pesa, não tem o menor... Mas ao mesmo tempo... Nós temos que ter consciência que o futebol da Paraíba, há muito tempo, é um futebol de terceira divisão. A gente, tanto que se luta para que esse futebol saia pelo menos para a segunda divisão, ainda não vai ser dessa vez que a gente
possa sair para uma divisão mais avante. Então eu acho que, não sei se o fato de ser terceira divisão, isso implica também... Não, traz dificuldades, mas ao mesmo tempo abre novos horizontes. Eu vou dar um exemplo a você. É o caso de Pernambuco, quando os 3 times estiverem na segunda divisão. O público não caiu em Pernambuco, muito pelo contrário. Porque a guerra, no bom sentido, entre eles é muito grande. Então isso não prejudicou. Poderia acontecer aqui? Poderia. Agora, é preciso que haja uma união e uma divisão ao mesmo tempo de responsabilidade do ponto de vista do marketing, para que cada dos principais clubes ele entre em ação e comece a discutir estratégias em comum para fortalecer e trazer o público para o estado, como também ações nas escolas. Onde é que está o primeiro torcedor? Onde é que ele começa a torcer pelo time? A raiz vem do projeto escolar. Por que a gente antigamente só torcia pelos times de fora, em sua maioria? Porque a gente só assistia pela rádios. Não tinha dentro da nossa casa as imagens do nosso esporte, do nosso futebol. Exatamente. Então a gente estava sentado ali no sofá, numa cadeira, vendo o futebol de fora dentro da nossa casa. Verdade. Então hoje você precisa fazer o contrário, você precisa trazer para João Pessoa. E você precisa criar um calendário de eventos. Eu vou dar um exemplo aqui. Cadê a corrida do Botafogo? A corrida do Campinense? A corrida de rua? Aí você vai em rua, tem, você atrai público também. O desportista, de uma forma geral, ele gosta de esporte, ele quer participar, ele quer ter oportunidade. E se os clubes de Paraíba trouxerem isso, eu não tenho a menor dúvida. Agora, é preciso trazer as escolinhas, é preciso fortalecer a essência do futebol, que são os que estão entrando, os jovens. As crianças, você não vê nenhum projeto dos grandes times, projeto que eu estou dizendo, não quer dizer que ele não tem a escolinha do Botafogo, a escolinha do Campinense, mas veja quantos craques eles estão liberando por ano a safra. Praticamente não existe, né? Hoje a gente vê o trabalho de base dos clubes, pouquíssimos são jogadores que aparecem até no próprio clube e no profissional. É muito difícil. Agora, o futebol também precisa de uma organização, precisa de uma seriedade. Nós tivemos agora um grande problema no nosso futebol, que foi a Operação Cartola, né? Que saiu pegando muita gente. E o que é pior, esse povo, parte desse povo ainda continua interferindo em clubes, mesmo sem mostrar a cara, porque são proibidos pela lei, são banidos, mas continuam fazendo isso. Eu acho que isso talvez prejudique. O Botafogo, por exemplo, teve agora, Silvio, uma ascensão no começo dessa competição nacional que está disputando, depois sofreu uma queda. A gente pode... O que é que leva a acontecer isso no clube que vinha bem, com pagamento em dia, com dinheiro, e você que trabalha com marketing sabe perfeitamente que isso pode também passar. Esses altos e baixos vão acontecer. Né? Eu essa semana me perguntaram em relação ao Botafogo, eu dei uma opinião que é o seguinte, eu vejo os times Botafogo, 13, Campinense, e aqui eu quero falar de todos para não ser específico de nenhum, certo. Porque o problema é comum a todos. Você quando contrata jogadores é como a Legião Francesa. Você contrata o cara, paga o cara vai lá e trabalha, quando chega no determinado momento o cara não está mais na fim de continuar. Tanto faz. Então, o que faz um time crescer e responder diretamente o que você está me perguntando é o time de base. Então, se o Botafogo tivesse um time de base bacana, forte, 13 Campinense do Botafogo, ele não passaria por tanta crise que eles estão passando. Óbvio que aí você vai dizer, sim, mas a organização do processo. Lógico, o futebol ele tem que ser profissional. Ele não pode ser mais amador. Não, eu vou trazer fulano porque entende disso, conhece, já viu alguma coisa. Isso não existe. Você tem que ter, dentro do futebol hoje, uma empresa SA. Ela tem que ser vista como uma empresa que tem que dar lucro. Tem que dar lucro. O que é que significa o Zurich Seguros? Esse é um caso interessante, aconteceu em São Paulo e a gente vai ver agora, que eu considero assim, um dos cases de maior sucesso. Você vê, entrando em campo, Santos e Palmeiras, né? O jogo tal, marcado no calendário. Clássico Paulista, um jogo dos mais importantes do país. De repente, entre o Corinthians e o São Paulo. Veja aí, você vai ver. Vamos ver nessa matéria aí. É interessante, preste bem atenção. Palmeiras e Santos, vem aí! Já no Pacaembu com um ótimo público. Tem clássico no Campeonato Brasileiro. De um lado Palmeiras, do outro Santos. Torcida chega em grande número, festa no futebol brasileiro. Neymar de um lado, do outro lado Barcos. Clássico não tem favorito. Expectativa de um jogaço de bola no Pacaembu. É a chance de continuar na briga pelo título. Vai começar o clássico. Palmeiras e Santos.
Santos. Eu não estou entendendo o que está acontecendo no Pacaembu. São Paulo. É alguma piada. Rogério Ceni, Douglas, João Felipe. Tem alguma coisa muito errada aqui no Pacaembu. Em campo neste momento, Corinthians e São Paulo. Mas o que é isso? Nunca vivi uma situação como essa na minha vida. Eu não tô entendendo nada. Imagine o torcedor então. Inacreditável. É uma situação inusitada. Nós todos viemos aqui para ver Palmeiras e Santos. Alguém precisa fazer alguma coisa. A torcida está reclamando. O que está acontecendo? Explicada a questão. Sendo aberta uma grande faixa no meio do campo. É uma ação da Zurich Seguros. Os torcedores agora vão estar mais aliviados. Essa eu fiquei vendido, viu? A galera caiu nessa aí. O pessoal estava reclamando aqui. Surpreendeu a todos. Ainda não inventamos seguro contra alteração no calendário. Mas você pode contar com a Zurich Seguros sempre que precisar. Bacana. Isso... O que aconteceu nisso aí pra gente ver essa transformação rápida aí? O que acontece? O marketing, ele procura chamar a atenção de forma coerente, para que você entenda a importância. E para que isso dê retorno para a empresa. Não é? Então, eu invisto em marketing, então eu tenho que ter retorno, eu tenho que ter lucro. Tem que ter retorno. Foi que foi? Foi simples. Quando o calendário diz que são Palmeiras e Santos, e todo mundo esperando o jogo, de repente entre o São Paulo e o Corinthians. Então a torcida fica em pânico. Que era isso? Começa a questionar e há uma confusão no estádio, de repente chega um locutor, né? Isso, como você viu, o apito inicial, e chega um locutor e diz, olha, é da Zurich Seguro, nós não podemos mudar, não temos seguro para o calendário, mas nós temos seguro para a sua vida, para você viver melhor e tal. Então isso é o casamento entre público, que tem, você sabe que tem lá em São Paulo, é fortíssima a disputa. Verdade. Mas isso não quer dizer que aqui em João Pessoa não possa ser feito coisa semelhante, baseado na nossa realidade. Pode muito. Tem muita coisa que pode ser feita. Quando eu falo na essência de você pegar o jovem que está começando, que está numa escola, que começa a pensar, eu vou ser o quê? Menos jogador de futebol. Aqui. Porque ele está pensando em você profissional. Não estou dizendo que ele está errado, não. Lógico que faz parte do contexto. Mas é importante que você incentive pessoas a jogar no futebol da Paraíba. Você tem que fazer isso. Enquanto você não fizer, você não vai ter sucesso lá na frente. Você que nós estamos conversando com o Silvio Ricardo, que é jornalista e consultor de marketing em geral, a gente está falando de marketing esportivo. Você foi diretor aí de algumas empresas de comunicação na Paraíba, né? Como TV, rádio, essas coisas todas. Qual é o recado que você deixa para o esporte paraibano, em especial para o futebol? Eu sempre me pego com o futebol porque eu tenho uma preocupação muito grande em querer ver esse futebol sair da terceira divisão. E eu tenho certeza que um dia nós vamos alcançar isso aí. Mas pela sua experiência, pela sua sabedoria, o que é que falta? Qual é o recado que você deixa nós precisamos de mais nossos esportistas? Tem mais estrutura, Ronaldo. Eu falava assim, uma determinada vez, eu fazendo uma palestra para alunos de comunicação, e eu nessa palestra eu citei assim alguns itens interessantes que eu achava que faltava. O comprometimento geral da imprensa como um todo, né? Porque a imprensa precisa se comprometer com aquele produto. O comprometimento empresarial e o cumprimento da administração dos clubes. Precisa ser profissional, precisamos ter dirigentes profissionais que tenham uma visão profissional, um mercado que possa, mesmo sendo um mercado local, mas que possa investir nas coisas locais. No futebol é um ponto interessante, e o comprometimento, enfim, de todos, da torcida, da imprensa pelo futebol. Mas essa é a minha opinião, não quer dizer que é a sua. Mas a sua tem sentido, até porque você tem experiência, conhece e já está nesse mercado há um certo tempo. Eu diria você, a primeira coisa que você faz do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da administração, é diagnóstico. A gente precisa diagnosticar. Quando você vai a um médico, a primeira coisa que ele passa é uma série de exames. Óbvio que eu estou dizendo aqui isso, baseado em determinadas coisas. Claro. Mas quando você vai para o trabalho específico, você tem que fazer um diagnóstico real da situação.
Porque aí você tocou num ponto interessante. Por que o empresário às vezes não apoia? Porque ele não acredita. E ele não quer, acha que aquele dinheiro pode ser jogado fora para fazer outra coisa. Mas quando ele tiver a certeza que aquele dinheiro vem em retorno do ponto de vista da imagem, inclusive até do próprio uso de determinado produto que ele for levar ou serviço, ele começa a acreditar. Então, o primeiro passo, fazer um real diagnóstico da situação do esporte, no caso do futebol na Paraíba. Essa é a primeira coisa. Quando você fizer um diagnóstico, você vai ver N coisas que você achava que era assim e não é. Segundo, planejamento. Como é que nós vamos executar isso aqui? Quem são as pessoas que podem executar isso aqui? Qual é o papel, e a gente sabe que é muito forte, do Estado, da Prefeitura, etc. Sim, e também das empresas privadas, é outra coisa. E quando é que nós vamos começar? Qual é o calendário que a gente vai fazer e que possa ser feito em comum, vamos dizer, 3 Botafogo, Campinense, que são os mais importantes, Alto Esporte também, eu gosto muito do Alto, do amor. Né? Então, você começa, quando você faz isso, aí você começa a entrar numa questão de planejamento organizado, como se fosse uma empresa. Você vai ver tanta coisa aparecendo. O que eu acho apenas é que a união tem que ser para o fortalecimento do esporte. Fortalecimento. Esse é o ponto fundamental. E não, agora, dentro em campo, que tenha todas as rivalidades. Que, aliás, o esporte é uma coisa fantástica. É a emoção que faz crescer o time, que faz o time desenvolver. Então, isso que você me perguntou, para um time sair de uma primeira ou segunda divisão, tem N coisas, mas principalmente a constância. Mas eu vou lhe dar uma boa notícia. Se você olhar, o Botafogo participou de algumas decisões nos últimos 3, 4 anos, não foi? Isso. Então, time que vai para campo tem torcida. 2013 para cá foi só exatamente. Quando o time não está em campo, não tem torcida. Não tem torcida. Aí pode dar o exemplo do Alto Esporte. Quanto mais você está em campo, você leva a torcida. E aí se faz um planejamento, eu acredito nessa linha. Muito bem, nós tivemos aqui batendo um papo com o Silvio Ricardo, né, jornalista e consultor de marketing. Isso não foi apenas uma entrevista, foi uma aula que ele nos deu. Espero que você tenha gostado. E a gente vai ficando por aqui. Nosso tempo chegou. O Cidade Esporte vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar através da página dos TV Cidade JP no YouTube, Facebook ou no Instagram. Você vai lá que acompanha nossas matérias e aí tudo será legal e você vai começar ainda mais a gostar da nossa TV Cidade, tá bom? A gente se encontra na próxima edição. Obrigado, Silvio, por ter vindo e até um próximo encontro. Até lá.